Meu nome é Rebecca Bradley e tenho 37 anos. No casamento do meu irmão, diante de cerca de 200 convidados, minha filha de 8 anos, Sophie, tropeçou no vestido de grife da minha mãe e rasgou a barra. Minha mãe nem olhou para o vestido primeiro. Ela encarou Sophie, levantou a mão e deu um tapa tão forte no rosto dela que deixou a marca vermelha. Depois falou alto o suficiente para o salão inteiro ouvir: é isso que acontece quando sua mãe cria uma pequena inútil igual a ela mesma. Sophie começou a chorar agarrada ao meu vestido. As pessoas ficaram olhando. Algumas até sorriram. Minha mãe ficou esperando que eu gritasse ou simplesmente sumisse, como eu sempre fazia. Só que dessa vez eu não fiz nenhuma das duas coisas. Limpei o rosto da minha filha, peguei o celular e mandei 2 palavras para a pessoa que estava do lado de fora das portas. Pode entrar. 30 segundos depois, as portas se abriram. Minha mãe se virou, ainda sorrindo para os convidados importantes, mas o sorriso desapareceu na mesma hora. Durante anos, ela decidiu por todos quem eu era. Nos minutos seguintes, cada pessoa naquele salão descobriria o quanto ela estava errada. Se você já foi chamado de lixo por alguém que estava vivendo em cima de tudo que você construiu, conte sua história nos comentários. E se esse tipo de história também fica na sua cabeça depois que termina, inscreva-se para acompanhar as próximas. Mas, para entender quem entrou por aquelas portas e por que minha mãe ficou pálida em vez de furiosa, é preciso voltar à história que ela contou para todo mundo durante 11 anos e a parte que ela mais se esforçou para esconder. O voo de Boston para Saint Louis dura pouco menos de 3 horas. Sophie dormiu durante boa parte da viagem, com a cabeça apoiada no meu braço e um giz de cera ainda na mão, porque passou o voo inteiro fazendo um cartão para o tio. Ela mesma dobrou o papel, todo tortinho, e desenhou 2 figuras de palito embaixo de um arco meio torto. Uma era Spencer. A outra era Caitlin, uma mulher que Sophie tinha visto exatamente uma vez, em uma chamada de vídeo que durou 4 minutos. Você acha que o tio Spencer vai gostar? Ela me perguntou quando estávamos em algum lugar sobre Ohio. Ele vai adorar, respondi. E nisso eu estava sendo sincera. Spencer adoraria. Meu irmão sempre foi gentil nas coisas mais simples, aquelas que não exigem nenhum sacrifício. Ele pegaria o cartão, diria alguma coisa carinhosa, depois colocaria o desenho em cima de uma mesa e provavelmente esqueceria dele. E isso não seria maldade. Seria apenas o jeito do Spencer. Você acha que a vovó vai gostar do meu vestido? Sophie perguntou logo depois. Olhei para a roupa da minha filha. Era azul marinho, com pequenas flores brancas, e ela mesma tinha escolhido o vestido em uma loja perto do nosso apartamento. Lembro dela parada diante do espelho, olhando para si mesma com a maior seriedade, antes de se virar para mim e dizer: esse me faz parecer que eu tenho um emprego. Eu comprei na mesma hora. Eu acho que você está linda, respondi. Ela percebeu que eu não tinha respondido exatamente à pergunta dela. Sophie presta atenção em tudo. Ela só tem 8 anos, mas observa o rosto das pessoas enquanto elas falam e se lembra do que disseram na última vez. Passei boa parte da minha vida cercada de pessoas que conseguem olhar você diretamente nos olhos. Isso faz parte do meu trabalho, e reconheço esse tipo de olhar nela do mesmo jeito que você reconhece sua própria letra no meio de uma carta escrita por outra pessoa. Sou anestesiologista pediátrica. Meu trabalho é colocar crianças para dormir durante cirurgias, mantê-las estáveis enquanto outro médico resolve o problema e, depois, trazê-las de volta. É uma profissão baseada quase completamente em 2 coisas: preparo e tranquilidade. Você não pode entrar em pânico. No instante em que perde a calma, deixa de ser útil. E uma criança deitada em uma mesa de cirurgia não pode se dar ao luxo de ter alguém que deixe de ser útil. Por isso, aprendi há muito tempo, em mais de uma sala, que uma das atitudes mais poderosas que alguém pode ter durante uma crise é simplesmente baixar a voz. Minha família não sabe de verdade o que eu faço. Minha mãe conhece apenas a palavra médica, como quem conhece uma palavra estrangeira, mas decidiu nunca aprender a pronunciá-la direito. Ela nunca me fez uma única pergunta sobre o meu trabalho. Em 11 anos, nunca falou em voz alta as palavras a anestesiologista pediátrica, porque fazer isso significaria reconhecer algo que ela passou esses mesmos 11 anos tentando impedir que os outros acreditassem. Era essa a história que eu estava levando comigo naquele voo. Só ainda não fazia ideia de como tudo estava prestes a desmoronar.
Nós ficamos no mesmo hotel onde seria realizada a recepção, porque minha mãe tinha organizado o bloco de quartos e, como descobri mais tarde, aprovado pessoalmente todos os nomes da lista, menos o quarto que ela havia escolhido para mim. Sophie e eu ficamos no segundo andar, perto da máquina de gelo, em um quarto com vista para o estacionamento. Spencer e Caitlin estavam em uma suíte no último andar, e minha mãe tinha reservado o quarto ao lado deles. Ela nos encontrou no saguão. Estava usando um conjunto bege e aquele sorriso específico que ela costuma usar em lugares públicos, um sorriso que mexe com a boca, mas não chega aos olhos. Ela me abraçou daquele jeito rápido e distante, como se estivesse cumprimentando alguém que encontrou por acaso. Depois olhou para os sapatos de Sophie. São esses os sapatos que ela está usando? Minha mãe perguntou. Para viajar? Sim, respondi. Ela tem um sapato mais arrumado para o casamento. Ótimo, minha mãe disse. E essa foi toda a conversa que ela teve sobre a própria neta. Em seguida, virou-se para uma mulher que estava perto da recepção, e sua voz mudou completamente. Ficou calorosa, animada, sofisticada. Beverly, aí está você. Eu estava torcendo para a gente conseguir conversar um pouco antes de começar toda aquela correria. A mulher chamada Beverly se virou e, por um instante, senti algo parar dentro do meu peito. Eu conhecia aquele rosto. Só não conseguia lembrar de onde. Ainda não. Tenho facilidade para reconhecer rostos, do mesmo jeito que algumas pessoas guardam músicas na memória. E aquele rosto já estava registrado em algum lugar dentro de mim. Não era uma lembrança vaga. Era uma imagem marcada pela tensão, por um momento em que alguma coisa realmente importava. Eu já tinha visto aquele rosto sob pressão. Em uma situação séria. Então Sophie puxou minha mão e perguntou se a gente podia ir conhecer a piscina. O momento passou. Beverly Whitlock, eu ainda não sabia o sobrenome dela, saiu ao lado da minha mãe, que segurava seu braço enquanto as duas riam de alguma coisa que minha mãe havia dito. Tentei convencer a mim mesma de que era só cansaço. Eu disse a mim mesma que estava imaginando coisas. Esse é o problema de passar 11 anos ouvindo que você é dramática, que inventa histórias e que enxerga problemas onde eles não existem. Com o tempo, você começa a fazer o trabalho por eles. Antes mesmo que alguém precise questionar você, já começa a se justificar e a duvidar de si mesma. Coloquei Sophie para dormir mais cedo. Depois fiquei sentada perto da janela, com as luzes apagadas, tentando descobrir onde eu tinha visto aquela mulher no saguão. Não consegui lembrar. A lembrança estava logo ali, quase ao alcance, como quando uma palavra fica presa na ponta da língua, você sente que conhece, mas não consegue dizer. Dormi mal. Na manhã seguinte, tudo seria sobre o casamento, e eu acabaria esquecendo aquela história. Só que não esqueci. Porque, no dia seguinte, vi o programa da cerimônia. Antes de continuar, preciso falar do meu pai, porque sem ele você não vai entender o que aconteceu depois. Walter Bradley morreu em 2015. Tinha 61 anos. Foi o coração, e tudo aconteceu rápido. Todo mundo dizia que isso tinha sido uma bênção, que ele não sofreu. Até hoje, eu nunca consegui enxergar dessa forma. Meu pai era a única pessoa naquela família que realmente olhava para mim e enxergava alguém que valia a pena conhecer melhor. Ele pagou sozinho pelos primeiros anos da minha formação em medicina. Fazia isso discretamente, usando uma conta que minha mãe não acompanhava, porque ele sabia exatamente o que aconteceria. Uma vez, ele me explicou isso dentro do carro. Nós dois olhando para frente, através do para-brisa, porque certas coisas são grandes demais para serem ditas olhando diretamente nos olhos. Ele sabia que, se aquele dinheiro passasse pelas mãos da família, acabaria virando um favor. E, na nossa casa, favor nunca vinha sem uma cobrança depois. Era como uma coleira. Você vai conseguir resolver coisas que muita gente acha que não tem solução, Beck, ele me disse. Não deixe ninguém nesta casa convencer você do contrário. Principalmente nos dias em que eles tiverem certeza de que estão certos. É justamente quando estão errados que fazem mais barulho. Ele tinha um relógio. Não era caro. Era um relógio simples, de aço, com uma pulseira de couro já bem gasta. Daqueles que você vê numa vitrine e nem sente vontade de olhar duas vezes. E era o único objeto que ele alguma vez disse que queria deixar para mim.
Quando eu não estiver mais aqui, ele dizia, enquanto batia de leve no relógio, esse vai ser seu. Você vai entender o motivo. Eu usava aquele relógio todos os dias enquanto ele estava vivo. Até nos dias em que minha mãe dizia que ele parecia barato demais perto do terno que ela havia comprado para ele. Meu pai apenas sorria e continuava usando. Mesmo quando eu era criança, eu entendia que aquele relógio representava uma pequena discussão silenciosa que ele travava todos os dias com ela. Era uma discussão sobre o valor das coisas. Sobre se o valor de alguma coisa estava no preço da etiqueta ou em algo que não podia ser colocado à venda. Meu pai estava de um lado dessa discussão. Minha mãe, do outro. E, no fim, eu acabei sendo o motivo da briga entre os dois. Eu nunca recebi o relógio. Vou chegar nessa parte. Quando meu pai morreu, aconteceu uma coisa que eu não consegui compreender na época. O luto deixa a gente mais lenta, e naquele ano eu estava especialmente perdida. A história que contavam sobre mim começou a mudar. Antes, eu era a filha do Walter. A filha que conseguiu entrar na faculdade de medicina. A filha de quem ele falava com orgulho nos jantares, de um jeito que fazia minha mãe ficar em silêncio. Depois da morte dele, em pouco tempo, eu passei a ser outra pessoa na versão da história que minha mãe contava. Eu virei a filha que pegou o dinheiro do pai e foi embora. No começo, eu não ouvi isso diretamente. A informação chegou até mim como uma mudança no tempo que você percebe de longe, sem saber exatamente de onde veio. Um primo soltava algum comentário estranho no dia de ação de graças. Um velho amigo da família passava a me tratar com uma frieza que eu não conseguia entender. Minha mãe suspirava quando alguém mencionava meu nome e dizia, para quem estivesse ouvindo, depois de tudo que fizemos por ela, e então completava, mas a Rebeca é assim. Ela sempre precisou se sentir especial. Ela contava essa versão no clube, depois da igreja e para as mulheres cuja aprovação ela passou a vida inteira tentando conquistar. Era uma história simples, fácil de acreditar, a filha ingrata, fria e ausente, e a mãe abandonada e machucada. As pessoas aceitavam aquilo porque era uma história conveniente, daquelas que permitem acreditar sem precisar fazer muitas perguntas. Na versão dela, Spencer era o filho que ficou. Essa era a imagem que ela tinha criado. Spencer morou a vida inteira a apenas 20 minutos dela. Nunca terminou a faculdade e chegou a voltar para um apartamento cujo depósito inicial minha mãe pagou. Aos poucos, Spencer virou o filho bom, o leal, aquele que jamais abandonou a própria mãe. E funcionou. Em parte porque Spencer realmente é uma pessoa carinhosa. Também porque a verdade era muito mais complicada e, para minha mãe, muito menos favorável. E como ninguém naquele clube realmente tinha convivido comigo tempo suficiente para descobrir o que acontecia de verdade, eu deixei aquela versão continuar existindo. Essa é uma das coisas que precisei enfrentar durante anos. Eu deixei a história dela permanecer porque combatê-la significaria voltar para aquela casa e discutir com uma mulher que já tinha certeza absoluta de que estava certa. E eu aprendi ainda criança que não existe discussão capaz de vencer a certeza da minha mãe. A crueldade dela nunca veio de explosões de raiva. Vinha da convicção. Ela nunca acordou pensando em ser cruel. Ela acordava querendo estar certa. E, na cabeça dela, estar certa significava que eu precisava ocupar um espaço menor. Então eu fiquei em Boston. Criei minha filha. Continuei trabalhando. E, na casa onde cresci, havia uma fotografia sobre a lareira, uma foto da família tirada antes de meu pai ficar doente. Em algum momento, não sei exatamente quando, minha mãe mandou colocar a foto em outra moldura. O corte da imagem ficou um pouco diferente. Quase imperceptível. Só que, nessa nova versão da fotografia, eu não aparecia mais. Descobri isso muito tempo depois. Foi minha tia Ruth quem me contou. Ruth é a irmã mais nova do meu pai, tem 61 anos hoje e foi a única pessoa daquela geração que alguma vez me ligou simplesmente para perguntar como eu estava. Ela me contou sobre a fotografia de um jeito estranho, como quem mostra a alguém um machucado que encontrou no próprio corpo e nem lembra como conseguiu. Ela tirou você da foto, Rebeca, Ruth me disse. Eu percebi 2 natais atrás. Não sabia como contar. Mas então ela falou a parte que realmente importava. A parte que eu precisava guardar.
Enquanto minha mãe dizia para todo mundo que eu tinha pegado o dinheiro e ido embora, era justamente eu quem estava pagando as contas. Em 2022, a casa onde eu cresci estava a apenas 3 meses de ser tomada pelo banco. Minha mãe não me contou. Ela preferia perder a casa a admitir que precisava pedir minha ajuda. Descobri porque Spencer me ligou às 11 da noite, bêbado e assustado. Ele me contou que a hipoteca estava completamente comprometida, que o segundo empréstimo estava ainda pior e que minha mãe vinha transferindo dinheiro de um cartão para outro só para conseguir pagar os valores mínimos. Só que, naquele momento, tudo tinha acabado. Ela nunca vai pedir sua ajuda, ele disse. Você sabe que não vai. Quanto ainda falta? Houve um silêncio demorado. Então ele falou um valor. Eram cerca de $180 mil. Eu tinha esse dinheiro. Essa é a parte mais simples da história. Depois de 11 anos ouvindo que eu era uma decepção, eu tinha aquela quantia guardada em uma conta. Sou médica, não tenho grandes gastos e passei uma década tão cansada por causa do trabalho que nem tive tempo de criar hábitos caros. Então eu paguei. Quitei o saldo que ainda restava da casa da minha mãe, justamente a casa onde eu cresci ouvindo que eu tinha abandonado todo mundo. E fiz isso com uma única condição. Não conte a ela que fui eu, falei para Spencer. Na época, tentei convencer a mim mesma de que aquilo era apenas generosidade. Hoje, olhando para trás, acho que era algo bem mais triste. Acho que eu ainda queria que minha mãe ficasse bem, mesmo que ela nunca soubesse que eu tinha sido responsável por isso. E, se eu for completamente sincera, também tinha medo do que ela faria com aquela informação caso descobrisse. Nas mãos da minha mãe, um presente sempre acabava virando alguma prova contra quem tinha dado. Ela teria dito algo como: então ela precisa comprar o próprio lugar na família. Ou talvez dissesse que eu sempre achei que o dinheiro me tornava melhor do que os outros. Eu tinha visto minha mãe fazer exatamente isso com a generosidade do meu pai durante anos. Eu não queria entregar a ela a chance de fazer o mesmo comigo. Então paguei e fiquei quieta. Alguns dias depois, Spencer me mandou uma mensagem que eu nunca apaguei. Beck, eu nem sei como agradecer. Por favor, não conte para a mãe que foi você. Você sabe como ela fica. Eu sabia exatamente como ela ficava. Na verdade, essas poucas palavras resumiam toda a estrutura da minha família. Todo mundo que eu amava organizava a própria vida em torno de uma única pergunta: como minha mãe vai reagir? 2 anos depois, no começo de 2026, Spencer ficou noivo. Quando o primeiro local do casamento cancelou tudo e os depósitos começaram a virar um problema, eu ajudei novamente, em silêncio. Não paguei tudo. Só uma parte. O suficiente. Mais uma vez, fiz isso através de Spencer e com a mesma condição. Por isso, quando viajei para Saint Louis com minha filha e um cartão feito à mão por ela, eu estava indo para um casamento que, em parte, eu mesma tinha ajudado a pagar. E, mesmo assim, minha mãe pretendia me colocar na mesa mais distante, depois de passar 11 anos usando o dinheiro que eu dava enquanto me chamava de lixo para as amigas. Quero deixar uma coisa bem clara: eu não fui até lá para provocar uma briga. Não tinha nenhum plano escondido. Não levei documentos, provas ou qualquer coisa preparada para uma confrontação. Digo isso porque, depois do que aconteceu, muita gente tirou suas próprias conclusões. Eu não fui para vencer ninguém. Fui porque Sophie queria ver o tio se casar. Só isso. Essa era a única razão. Então, na manhã do ensaio, peguei o programa da cerimônia. Foi quando vi o sobrenome da família da noiva impresso abaixo do nome Caitlin. Naquele instante, tudo que eu vinha tentando lembrar desde o saguão voltou de uma vez. Whitlock. Foi aí que eu descobri de onde conhecia o rosto de Beverly. Eu tinha visto aquele rosto durante as 3 horas mais difíceis da vida dela. 2 anos antes, em Boston, eu tinha visto Beverly através do vidro de uma sala cirúrgica enquanto lutava para manter a filha dela viva. O nome dela era Josie. Ela tinha 8 anos. Em março de 2024, uma família de Saint Louis levou a filha para o hospital infantil onde trabalho, porque os médicos da região tinham percebido algo no histórico dela e recomendaram que fosse atendida em um centro especializado em casos raros. Josie tinha uma cirurgia considerada de rotina marcada. Mas, na medicina, a gente usa a palavra rotina com muito cuidado,
porque nada parece simples quando é você quem está responsável pelas vias respiratórias de uma criança. Conheci os pais dela antes da cirurgia, como faço com todas as famílias. E fiz o que sempre faço: primeiro conversei com a criança e só depois com os adultos. Josie tinha um espacinho onde antes havia um dente e carregava um coelho de pelúcia chamado Biscuit. Ela me contou que Biscuit não gostava de agulhas, então falei que ele poderia ficar acordado para supervisionar tudo. Ela achou aquilo muito engraçado. No começo, não me lembro de nada especialmente fora do normal durante a cirurgia. Até que a temperatura dela começou a subir. Não vou descrever tudo o que aconteceu, porque não quero transformar uma emergência envolvendo uma criança em espetáculo. Mas posso explicar o essencial. Existe uma reação hereditária rara a certos anestésicos. A temperatura do corpo sobe rapidamente, os músculos ficam rígidos e, se você não reconhecer o problema logo nos primeiros minutos, pode perder o paciente. É muito rápido. É o tipo de emergência para a qual a maioria dos anestesiologistas é treinada, mas que provavelmente nunca vai encontrar na prática. Eu tinha visto aquilo uma vez durante minha especialização. Reconheci os sinais em Josie no tempo que você levaria para ler esta frase. Conseguimos estabilizá-la. Essa é a maneira mais simples de descrever o trabalho mais difícil que já fiz. Conseguimos passar por aquilo. Josie foi levada para a UTI. Eu não saí do hospital naquela noite, mesmo com meu plantão tendo terminado horas antes. A mãe dela tinha segurado meu pulso no corredor com as duas mãos e me olhado como alguém olha para a única coisa firme que encontra no meio de uma enchente. Por favor, ela pediu. Por favor, não deixe minha filha. Eu não vou deixar, respondi. Olhe para mim. Eu não vou abandonar sua filha. E eu fiquei. Josie acordou na manhã seguinte e a primeira coisa que perguntou foi onde estava Biscuit. Ela está bem. Hoje, Josie tem 10 anos e estava correndo pelos corredores de um hotel em Saint Louis enquanto nossas duas famílias se preparavam para se unir pelo casamento. E a mãe dela, Beverly Whitlock, era justamente a mulher que minha mãe tinha passado o fim de semana inteiro tentando impressionar. Uma semana depois daquela cirurgia, chegou ao hospital uma carta endereçada a mim. Era da Beverly. A letra estava cuidadosamente escrita, com a caneta pressionando forte contra o papel. Para a médica que não saiu do lado da minha filha, nós nunca vamos esquecer você. Com carinho, família Whitlock. Eu guardei. Não costumo guardar muitas coisas. Mas aquela carta, eu guardei. E ela estava na minha bolsa, no bolso lateral, no dia do casamento do meu irmão. Eu tinha saído de casa às pressas e peguei a pasta errada com algumas coisas da escola da Sophie. Sem querer, a carta acabou viajando conosco para Saint Louis. Quero que você pare por um instante e pense nisso. A única prova física de quem eu realmente era, o único objeto que poderia contradizer 11 anos da história que minha mãe contava sobre mim, estava naquele hotel por puro acaso. Eu não tinha planejado aquilo. Já pensei nisso centenas de vezes desde então. Durante o ensaio, encontrei Beverly em um canto do salão, organizando os cartões com os nomes dos convidados. Fiquei parada diante dela e observei o momento exato em que ela levantou os olhos e me reconheceu. Ela disse meu nome como se estivesse fazendo uma pergunta. Rebecca? Depois repetiu, mas dessa vez como se tivesse acabado de encontrar a resposta. A mão dela foi direto à boca. Você é a irmã do Spencer, ela disse. Você é a Rebecca de quem ele fala. Ela parou por um instante. Vi algo mudar no rosto dela, algo que eu passaria o resto daquele fim de semana tentando compreender. Você é a médica. A médica que salvou a minha Josie. É você? Sou eu, respondi. Ele fala de você, Beverly disse devagar. E foi aí que eu entendi o que estava acontecendo. Minha mãe tinha contado a história dela para Beverly. E eu vi aquela mulher tentando colocar duas Rebeccas diferentes na mesma cabeça ao mesmo tempo, a filha ingrata que minha mãe tinha descrito e a mulher que havia passado a noite inteira ao lado da filha de uma desconhecida. E percebi o instante em que Beverly entendeu que aquelas duas versões não podiam ser verdade ao mesmo tempo. O que ela disse sobre mim? Perguntei. Eu já sabia. Só queria ouvir qual versão ela tinha escolhido. Beverly demorou a responder.
Olhou para os cartões que segurava, aqueles pequenos papéis dobrados com os nomes dos convidados, e eu conseguia quase enxergá-la voltando mentalmente por tudo que tinha ouvido naquele fim de semana. Todas aquelas histórias tristes e cheias de emoção que minha mãe havia contado sobre a filha que supostamente tinha partido o coração dela. Minha mãe tinha feito aquilo muito bem. Ela sempre fazia. Tinha encontrado em Beverly exatamente o tipo de pessoa que precisava para acreditar na história. Uma mulher com influência, recursos e uma família prestes a se unir à nossa por causa de um casamento. Alguém cuja boa opinião valia a pena conquistar. E ela conquistou essa opinião contando uma história sobre mim. Ela disse que você não volta para casa, Beverly falou finalmente. Disse que às vezes manda dinheiro, como se estivesse pagando para continuar longe. Falou que isso deixava ela triste, mas que já tinha aceitado a situação. Beverly levantou os olhos para mim. Eles estavam marejados, e havia raiva neles também, mas não era raiva de mim. Eu senti pena dela, Rebecca. Fiquei ali sentindo pena dela. O silêncio que veio depois foi suficiente para completar o resto da resposta. Do outro lado do salão, minha mãe estava nos observando. Ela não conseguia ouvir nossa conversa, mas enxergava Beverly Whitlock, a convidada mais importante daquele fim de semana, a mulher para quem ela tinha passado dias tentando mostrar uma versão perfeita de si mesma. Então Beverly se aproximou e segurou minhas duas mãos. Eu vi o sorriso social da minha mãe fazer algo que quase nunca fazia. Ele desapareceu por um instante. Beverly queria falar naquela mesma noite. Queria levantar durante o jantar do ensaio e contar para todo mundo quem eu realmente era. Eu conseguia perceber aquilo crescendo dentro dela, como uma pressão que vai aumentando até não dar mais para segurar. Eles precisam saber, ela disse em voz baixa, mas firme, perto do guarda-volumes. A maneira como ela apresentou você? Minha filha. Ela disse que você vive viajando por causa do trabalho, como se você fosse apenas uma Rebeca qualquer. Eles não sabem o que você faz? Sua própria mãe não conta para as pessoas? Não, respondi. Ela não conta. Não, Beverly começou, mas se interrompeu. Ela estava ali como convidada de um casamento. Era a mãe da Caitlin. E entendeu, assim como eu, que existe uma diferença entre saber a verdade e saber quando é o momento certo de revelá-la. Por favor, pedi. Não hoje. Hoje é o dia da Caitlin. Eu e minha mãe carregamos 11 anos de coisas mal resolvidas entre nós, e isso não tem lugar no meio do casamento da sua filha. Deixe a Caitlin ter o dia dela. Beverly ficou me olhando por alguns segundos. Você salvou minha filha, ela disse. E agora está aqui protegendo o casamento de uma mulher que mente sobre você. Eu estou protegendo a Caitlin, respondi. Não é a mesma coisa. Ela soltou o ar devagar. Tudo bem. Tudo bem. Mas, Rebecca, se algum dia chegar a esse ponto, se você precisar que eu diga a verdade na frente de todas essas pessoas, não precisa explicar nada. É só me chamar. 2 palavras, respondi. Nem sei por que falei daquele jeito. Talvez porque passei a vida inteira aprendendo que, quando alguma coisa realmente importa, você não precisa de muitas palavras. Eu só vou dizer, pode entrar o ponto. E eu estarei esperando, Beverly respondeu. Eu não achava que chegaria a usar aquelas palavras. Quero deixar isso bem claro. Eu realmente acreditava que voltaria para Boston com minha filha e meu segredo intactos, como sempre fiz. Achei que deixaria minha mãe continuar contando a versão dela porque, há muito tempo, aquela história já não conseguia mais me machucar. Eu estava errada. Não por causa de alguma coisa que minha mãe diria sobre mim, mas por causa do que ela estava prestes a fazer com a minha filha. A recepção aconteceu no maior salão de festas do hotel e, preciso admitir, minha mãe tinha feito tudo ficar lindo. Ela realmente tem bom gosto, e isso nunca esteve em discussão. Havia cerca de 200 convidados, uma banda tocando ao vivo, arranjos enormes nas mesas e uma iluminação tão bem feita que fazia todo mundo parecer um pouco mais bonito e menos culpado por qualquer coisa que já tivesse feito. Minha mãe usava um vestido que ela fez questão de contar para pelo menos 4 pessoas que tinha custado $6.300 e que havia sido enviado especialmente de outro lugar. Em determinado momento, ela contou isso diretamente para Beverly, em um tom alto bastante para as mesas ao redor ouvirem.
Quando você organiza um evento desse nível, Beverly, cada detalhe importa. Você entende, não entende? Nem todo mundo teve a mesma criação. Eu estava na mesa 19. Havia 20 mesas no salão. Sophie e eu estávamos o mais longe possível da mesa principal, praticamente no último canto disponível, ao lado de uma porta de serviço. Sentamos com alguns colegas de faculdade de um primo, pessoas perfeitamente simpáticas que não faziam ideia de quem éramos ou da história que existia por trás daquela família. Durante boa parte do jantar, minha mãe nos deixou em paz. E, de certa forma, isso também era uma mensagem. Mas ela passou pela nossa mesa 2 vezes. E, nas 2 ocasiões, encontrou alguma pequena coisa para comentar, sempre usando aquela voz alegre e bem projetada que ela usava quando queria ter certeza de que as mesas ao redor também escutariam. Na primeira vez que passou pela nossa mesa, minha mãe olhou para o prato da Sophie e comentou: "Ela não vai comer tudo isso, vai?" Crianças que não aprendem sobre porções acabam nunca aprendendo. Na segunda vez, quando Sophie se mexeu na cadeira, minha mãe disse sem sequer diminuir o passo: "Sente direito, Sophie." Nem todo mundo neste casamento foi criado para saber se comportar em um lugar como este. Eu não respondi em nenhuma das 2 ocasiões. Aprendi, com o tempo, que aquelas frases nunca eram realmente para mim. Eram para a plateia. Para as pessoas ao redor, para as mesas que minha mãe queria impressionar, para os convidados que ela desejava convencer de que era superior à filha que havia colocado no canto mais distante do salão. Responder só daria a ela a cena que queria. Mas tia Ruth ouviu a segunda frase. Ela estava sentada 2 mesas adiante. Virou-se na cadeira e disse, em voz calma, mas claro bastante: "Marlene, ela é só uma criança. Deixe a menina em paz." O sorriso da minha mãe permaneceu exatamente igual. Mas os olhos dela mudaram por um instante, e então ela continuou andando. Ruth encontrou meu olhar do outro lado do salão e me lançou uma expressão pequena, discreta. Não era pena. Era algo mais firme do que isso. Era o olhar de alguém que tinha observado a mesma história que eu durante muitos anos. Naquele momento, eu ainda não sabia o quanto aquele olhar significaria para mim nas semanas seguintes. Naquela noite, foi apenas um pequeno gesto de calor em um canto frio da festa. Então a banda começou a tocar, as crianças correram para perto da pista de dança e tudo começou a caminhar para algo que eu não conseguiria impedir. Minha filha estava com fome. O jantar atrasou, como costuma acontecer em casamentos. Sophie já estava há 3 horas usando um vestido mais arrumado do que estava acostumada, e tinha apenas 8 anos. Ela aguentou mais tempo do que muitos adultos conseguiriam. Quando a banda começou e as crianças das outras famílias foram para a pista, Sophie quis ir até elas. E eu deixei. Porque uma criança deve poder ser criança em uma festa, mesmo quando está sentada no canto mais distante do salão. "Fique onde eu consiga ver você", eu disse. "Vou ficar", ela respondeu. E ela falou sério. Mas ela tinha 8 anos. Minha mãe tinha se levantado para tirar fotos perto da mesa principal. Estava posando com alguns dos convidados mais importantes, e a longa cauda daquele vestido de mais de $6.000 estava espalhada pelo piso de madeira, formando um arco exatamente no caminho entre as mesas e a pista de dança. Eu percebi antes de acontecer. Já estava me levantando da cadeira. Existe um tipo de impotência muito específico em ver seu filho caminhando em direção a algo que você sabe que não conseguirá evitar a tempo. Sophie vinha voltando pelas mesas, olhando para mim em vez de olhar para o chão. Estava sorrindo, animada porque tinha encontrado outras crianças e queria me contar tudo. Então o pé dela prendeu na cauda do vestido. O som foi pequeno. Um rasgo curto e suave. O barulho de uma costura cara se abrindo. 200 pessoas não ouviram. Mas a mesa principal ouviu. E minha mãe também. Ela se virou. E quero deixar muito clara a ordem em que tudo aconteceu, porque a ordem fazia toda a diferença. Minha mãe não olhou primeiro para o vestido. Se tivesse olhado para a barra antes, eu talvez conseguisse entender a reação de alguém vendo uma peça que amava ser danificada. Mas não foi isso que aconteceu. Ela olhou para Sophie. Ela procurou quem tinha causado aquilo. E,
Por um breve segundo, antes de lembrar que estava cercada de convidados, eu vi no rosto dela aquilo que minha família inteira passou 11 anos fingindo que não existia. Ela levantou a mão e bateu no rosto da minha filha de 8 anos. Não foi um tapinha. Não foi um movimento involuntário causado pelo susto. O golpe virou o rosto de Sophie para o lado e deixou uma marca vermelha em sua bochecha, uma marca que eu conseguia enxergar do outro lado do salão. Então, diante de um salão que ficou em silêncio por aquele meio segundo estranho em que todo mundo percebe que alguma coisa está errada antes mesmo de entender o que, minha mãe falou alto de propósito, para que os convidados ouvissem. É isso que acontece quando sua mãe cria uma pequena inútil igual a ela. E aqui está o que minha mãe esperava que acontecesse. Ela esperava que eu gritasse. Durante toda a minha vida, quando ela me pressionava até o limite, eu acabava explodindo. Eu levantava a voz. E, quando eu fazia isso, acabava me transformando exatamente na pessoa que ela tinha descrito para todo mundo. A filha dramática. A instável. A mulher que não conseguia estar em uma sala sem causar confusão. Minha reação sempre tinha sido a última peça da história que ela contava sobre mim. Ela podia bater na minha filha e nos chamar de inúteis. Se eu gritasse, os convidados olhariam para a mulher que estava berrando e pensariam: agora dá para entender por que a família tem tantos problemas com ela. Ou talvez, ela realmente não sabe se controlar. Minha mãe também esperava que eu desaparecesse. Que eu pegasse minha filha chorando, engolisse a humilhação, saísse pela porta de serviço que ficava a poucos metros dali e deixasse a festa continuar como se nós nunca tivéssemos estado naquele salão. E, no fundo, todos poderiam concluir que talvez fosse melhor assim. Eu já tinha feito as duas coisas em diferentes momentos da minha vida. Já gritei. Já fui embora. Minha mãe tinha uma resposta preparada para cada uma dessas versões de mim. Só que ela não estava preparada para o que eu realmente fiz. Eu atravessei o salão. Não corri. Passei tempo demais entrando em salas onde a vida de uma criança dependia de eu não entrar em pânico para começar a correr agora. Ajoelhei na frente da minha filha e coloquei a mão com todo cuidado sobre a bochecha que estava vermelha. O gesto era o oposto do que aquela outra mão tinha acabado de fazer. Virei o rosto dela na minha direção. Eu estou aqui, falei só para ela, baixo o suficiente para ninguém mais ouvir. Olha para mim. Você não fez nada de errado. Está me ouvindo? Nada. Sophie chorava, mas continuava olhando para mim. E assentiu. Quando digo para minha filha olhar para mim, ela aprendeu que isso significa que tudo vai ficar sob controle. É a mesma voz que uso dentro de uma sala de cirurgia. E, naquele momento, aquela calma era a coisa mais valiosa que eu tinha. Então me levantei e peguei meu celular. Minha mãe continuava parada ali, ao lado do vestido rasgado, esperando pela minha reação. Ela já estava começando a se virar novamente para os convidados, pronta para controlar a versão daquela história. Ela achava que aquele momento tinha acabado. Ela achou que tinha vencido mais uma vez, do mesmo jeito que sempre vencia essas situações. Eu digitei 2 palavras e enviei para Beverly Whitlock, que estava do lado de fora das portas do salão. 1 hora antes, nós tínhamos combinado que ela ficaria ali esperando. Não sei exatamente por quê, mas alguma parte de mim, aquela parte que passou 37 anos aprendendo a conhecer minha mãe, já sabia que eu poderia precisar dela. Pode entrar. Guardei o celular no bolso. Minha mãe se virou para os convidados mais importantes, justamente aqueles para quem tinha passado o fim de semana inteiro tentando impressionar. Ela ajeitou a expressão e voltou a colocar no rosto aquele sorriso impecável que usava em público. 30 segundos depois, as portas do salão se abriram. Beverly Whitlock entrou. E ela não parou diante da minha mãe. Essa foi a primeira coisa que todo mundo percebeu, embora ninguém ainda soubesse por que aquilo era tão importante. Minha mãe tinha passado o fim de semana inteiro tentando ficar perto de Beverly, e todos tinham visto. Por isso, quando as portas se abriram e Beverly entrou com passos firmes e decididos, o esperado seria que ela fosse direto falar com a anfitriã. Mas não foi isso que aconteceu. Ela passou pela minha mãe como se ela nem estivesse ali. Atravessou todo o salão, passando pelas 20 mesas, pela mesa principal e pelo meu irmão. Então se ajoelhou ao meu lado, perto de Sophie, que ainda estava com um vestido bonito sobre o piso de madeira, bem onde a cauda da roupa da minha mãe continuava rasgada.
Beverly segurou o queixo de Sophie com a mesma delicadeza que eu tinha usado. Ah, meu bem, ela disse. Deixe eu olhar. Pronto. Está tudo bem. Agora você está segura. Eu prometo. Então Beverly se levantou. Virou-se lentamente para cerca de 200 pessoas naquele salão e procurou o rosto da minha mãe. Por alguns segundos, ninguém disse absolutamente nada. Minha mãe deu um passo para trás. Foi um movimento pequeno. Talvez a maioria das pessoas nem tenha percebido. Eu percebi. E acho que Beverly também. Porque foi a primeira atitude verdadeiramente sincera que minha mãe teve naquela noite. Ela recuou diante de Beverly como alguém que acabou de perceber que colocou a mão perto demais de uma superfície quente. Eu preciso dizer uma coisa, Beverly falou para o salão. Depois disso, vou deixar esse lindo casamento continuar. Mas não consigo simplesmente voltar para o meu lugar sem falar. A banda tinha parado. Ninguém precisou mandar. Os músicos simplesmente pararam de tocar. 2 anos atrás, Beverly começou. A voz dela estava firme, mas dava para perceber o quanto aquelas palavras estavam custando. Minha filha parou de respirar em uma mesa de cirurgia. Ela tinha 8 anos. A mesma idade da menina que acabou de ser agredida na frente de todos vocês. O silêncio mudou. Já ouvi muitos tipos de silêncio na minha vida. Aquele tinha peso. Os médicos nos explicaram depois que, se a anestesiologista não tivesse percebido o que estava acontecendo nos primeiros minutos, nós teríamos perdido nossa filha. Teríamos enterrado nossa menina. A mão de Beverly começou a tremer. Dessa vez, ela não tentou esconder. E aquela médica não saiu do lado dela por 1 dia e meio. Eu implorei para que ela não fosse embora. Ela olhou nos meus olhos, prometeu que ficaria e cumpriu a promessa. Ela se virou e olhou para mim. O salão inteiro acompanhou o olhar dela e, pela primeira vez durante todo aquele fim de semana, cerca de 200 pessoas olharam para a mulher sentada na mesa 19 e realmente enxergaram quem ela era. Aquela médica, Beverly disse, é a Rebecca. Rebecca Bradley. A mulher que vocês acabaram de ver sendo chamada de inútil pela própria mãe, na frente de todo mundo. Ela apontou para mim e, em seguida, todos os olhares foram para a pequena menina perto da pista de dança, com o espacinho entre os dentes. A minha Josi está aqui hoje por causa dela. Minha mãe fez exatamente o que sempre fazia. Tentou recuperar o controle da história. Beverly, ela começou, usando aquela voz doce, triste e razoável. A voz do clube. A voz da igreja. A mesma voz que ela tinha usado para apagar minha versão da história durante 11 anos. Beverly, você não conhece toda a situação. E este realmente não é o lugar para isso. A Rebecca sempre foi. Ela abandonou esta família. Pegou o dinheiro do pai e foi embora. Tenho certeza de que ela foi uma ótima médica para sua Josi. Tenho certeza disso. Mas você não sabe tudo que ela fez nossa família passar. Não, Beverly respondeu. Você não entende. Você não sabe aquilo que ela nunca contou para você. Então Beverly colocou a mão dentro da pequena bolsa que carregava e tirou alguma coisa. Por um segundo, eu não entendi o que era. Eu não tinha entregado aquilo a ela. Nunca tinha mostrado para ninguém. Durante o ensaio, Beverly tinha me perguntado sobre a cirurgia, e eu mencionei a carta que a família tinha enviado para o hospital. Só descobri depois que, naquela manhã, ela tinha perguntado discretamente para Caitlin se a nova cunhada talvez tivesse guardado aquela carta. De alguma forma, as duas acabaram encontrando o papel dentro da minha bolsa. Eu deveria ter ficado brava com aquilo. Mas não fiquei. Naquele momento, eu não conseguia sentir raiva de nada. Beverly levantou a carta. Era a própria carta que ela tinha escrito 2 anos antes, pressionando a caneta com força contra o papel. Eu escrevi isso, ela disse. E então leu, para a médica que não saiu do lado da minha filha. Nós nunca vamos esquecer você. A voz dela falhou no final. Beverly levantou os olhos e encarou minha mãe. Durante todo o fim de semana, você me contou que sua filha era uma decepção. Você se sentou comigo no jantar e disse que ela tinha abandonado você. Só que,
durante todo esse tempo, a pessoa que você estava descrevendo era justamente a razão pela qual eu ainda tenho uma filha para trazer a este casamento. O salão já não estava mais do lado da minha mãe. Eu senti isso acontecer. É uma coisa real, quando uma sala inteira muda de opinião. Não acontece com barulho. É o som de 200 pessoas reconstruindo silenciosamente uma história que aceitaram sem questionar e percebendo, talvez com um pouco de vergonha, como foi fácil acreditar nela. Eu vi aquela mudança acontecer aos poucos, como quando a maré começa a subir. Uma mulher sentada perto da mesa principal, uma das amigas da minha mãe, dava para perceber pela forma como tinha sido acomodada, colocou a taça de vinho sobre a mesa e não voltou a tocá-la. 2 homens que estavam inclinados um na direção do outro, cochichando, pararam de falar e se recostaram nas cadeiras. Perto da porta, alguém já estava com o casaco no braço. Não estava indo embora ainda. Parecia não conseguir sair. Estava parado entre a saída e tudo aquilo que começava a acontecer no meio do salão. Ninguém estava fazendo aquela cara exagerada de choque. Era algo mais silencioso do que isso. Era a imobilidade específica de quem percebe que tomou o lado errado de uma história e, naquele instante, começa a entender o tamanho do próprio erro. O rosto da minha mãe tinha ficado de uma cor que eu nunca tinha visto antes. Isso é, ela começou. Vocês estão vendo o que ela está fazendo. Isso é manipulação. Ela sempre faz isso. Ela precisa transformar tudo nela. Foi então que Spencer falou. Meu irmão não tinha se mexido durante tudo aquilo. E eu preciso que você entenda o quanto foi difícil para ele finalmente se levantar. Porque a vida inteira de Spencer tinha sido construída em torno de não se mexer. Essa era a regra. Você permanecia no seu lugar. Continuava leal. Era o filho obediente. E, em troca, nunca precisava descobrir do que realmente era capaz. Mas agora ele estava de pé na mesa principal, no próprio casamento, diante da família inteira da mulher com quem tinha acabado de se casar. Ele olhava para nossa mãe. E estava chorando. Mãe, ele disse novamente, dessa vez mais baixo. Para. Spencer, sente-se. Hoje é o seu dia. Não deixe que ela. Você precisa parar. Ele falou com uma voz que eu nunca tinha ouvido antes. Ela pagou a casa. O salão, que eu sinceramente não achava que pudesse ficar mais silencioso, ficou ainda mais quieto. O quê? Minha mãe perguntou. Em 2022, quando você estava prestes a perder a casa. Quando ficava transferindo dinheiro entre os cartões de crédito para conseguir pagar as contas sem contar nada para ninguém. Eu descobri. Liguei para ela às 11 da noite porque não sabia mais para quem pedir ajuda. Spencer não olhava para os convidados. Só para nossa mãe. A Rebecca pagou tudo. Tudo. $180.000. Ele passou a mão no rosto, limpando as lágrimas com as costas da mão. Foi um gesto simples, quase infantil. E ela me fez prometer que eu não contaria que o dinheiro tinha vindo dela. Ela disse que você encontraria um jeito de transformar aquilo em algo ruim. Ele respirou fundo. E você conseguiu. Durante mais 2 anos, continuou dizendo para todo mundo que ela tinha pegado seu dinheiro e ido embora. A voz dele tremeu. Ela não pegou nada, mãe. Ela deu uma casa para você. Minha mãe olhou para mim. E, por apenas um segundo, preciso ser justa com ela. Passei muito tempo pensando naquela expressão depois. Havia medo no rosto dela. Não era medo dos convidados. Era o medo de alguém que acabou de sentir o chão da própria história desaparecer debaixo dos pés e percebeu que estava apoiada em nada havia muito tempo. Naquele instante, ela poderia ter escolhido outro caminho. Eu vi a oportunidade passar pelo rosto dela. E vi quando ela decidiu não aproveitá-la. Então ela comprou todos vocês, minha mãe disse. A voz dela tinha ficado baixa e dura. É isso que está acontecendo. Ela comprou a lealdade de vocês e agora está fazendo um espetáculo. Sempre foi assim com ela. Dinheiro e drama. Ela nunca contou isso para ninguém, Beverly respondeu. Havia algo quase parecido com pena na voz dela agora. Durante 11 anos, foi você quem ficou contando quem devia o que para quem.
Caitlin se levantou ao lado de Spencer. Minha cunhada tinha falado muito pouco durante todo o fim de semana. Era uma mulher jovem, recém-casada, tentando causar uma boa impressão enquanto entrava em uma família que claramente tinha muito mais problemas do que ela imaginava. Mas agora ela deu a volta pela mesa principal, desceu até o salão e veio na minha direção. Parou ao meu lado, colocou a mão no meu ombro e falou tão baixo que apenas as mesas mais próximas conseguiram ouvir. Obrigada por tudo que você fez pela minha irmã. Então Caitlin se virou para minha mãe e, dessa vez, falou alto o suficiente para todo mundo ouvir. Você bateu em uma criança no meu casamento. Não me importa de quem era o vestido. Foi naquele momento que o salão terminou de mudar de lado. Não foi Beverly. Não foi o dinheiro. Nem mesmo a carta. Foi a noiva, ainda vestida de branco, tomando uma decisão. Atrás de mim, ouvi algumas cadeiras se moverem. As pessoas estavam começando a se levantar. Não para gritar, mas para ir embora, se afastar daquela mesa ou simplesmente porque já não conseguiam continuar sentadas depois de entender o que realmente tinha acontecido. Um casal perto da mesa principal começou a juntar suas coisas. A fotógrafa baixou a câmera e ficou apenas observando, como todo mundo. Existem momentos que simplesmente não devem ser fotografados. Minha mãe estava sozinha no meio do salão que tinha organizado com tanto cuidado. O vestido estava rasgado, e ela procurava algum rosto que ainda estivesse do lado dela. Não encontrou nenhum. Eu poderia ter dito muitas coisas. Tinha 11 anos de coisas guardadas dentro de mim. Queria poder dizer que preparei uma frase perfeita para aquele momento, mas não preparei. Já vi pessoas tentando conquistar uma sala inteira com discursos, e quase nunca funciona. Um discurso é uma apresentação. E aquele salão já tinha tido apresentações suficientes para uma vida inteira. Então eu não fiz um discurso. Abaixei, peguei minha filha no colo, ela já era grande demais para isso, mas deixou que eu a carregasse e a apoiei no meu quadril. Olhei para minha mãe. Você passou 11 anos dizendo para todo mundo quem eu era, falei. Mas nunca perguntou. Só isso. Não aumentei a voz. Nunca precisei gritar para ser ouvida por alguém que finalmente estivesse disposto a escutar. E, pela primeira vez na minha vida, minha mãe estava escutando. Então carreguei Sophie para fora pelas mesmas portas por onde Beverly tinha entrado. Não olhei para trás para descobrir o que minha mãe fez depois que ficamos para trás. Porque, pela primeira vez na minha vida, não era mais minha responsabilidade administrar o silêncio de uma sala que ela mesma tinha destruído. No corredor, o casamento pareceu ficar muito distante muito rápido, como acontece com o som quando uma porta pesada se fecha. O rosto de Sophie ainda estava marcado pelo choro, mas ela já tinha parado de chorar. Ela estava naquela calma pesada que as crianças ficam depois de uma tempestade. Então uma tempestade menor apareceu na altura dos meus joelhos, vindo depressa pelo corredor. Era Josie. Ela tinha escapado do salão depois de nós. Aos 10 anos, vinha com uma determinação impressionante. Parou na frente de Sophie e ficou olhando para ela com aquela atenção direta e sem vergonha que só crianças conseguem ter. Sua mãe é a médica que cuidou de mim, Josie anunciou. Quando eu era pequena, ela ficou comigo o tempo todo. Ela é tipo uma super-heroína. Sophie olhou para mim. Depois voltou a olhar para Josie. E eu vi alguma coisa se reorganizar no rosto da minha filha. Como se uma pequena peça que tinha saído do lugar por causa do tapa da minha mãe finalmente estivesse voltando para onde deveria. Ela é minha mãe, Sophie disse. Só isso. Mas falou como quem acabava de se lembrar de uma verdade que nunca deveria ter sido questionada. Josie levantou a mão, tirou uma pequena presilha de borboleta do próprio cabelo e colocou no cabelo de Sophie. Ficou um pouco torta, mas ela fez tudo com o maior cuidado. Pronto, disse, satisfeita. Agora somos iguais. Pode ficar com ela. As duas saíram correndo alguns metros pelo corredor para serem apenas crianças juntas. Era tudo o que qualquer uma delas queria ter feito durante aquela noite inteira. Encostei na parede, por uns 10 segundos, me permiti não manter a calma.
Se você já foi a pessoa que subestimaram, aquela que chamaram de dramática só porque percebeu que havia algo errado, aquela que aprendeu a ficar em silêncio porque levantar a voz só servia para confirmar a história que os outros contavam sobre você, então entende por que eu não precisei gritar naquele salão. E se esse tipo de história também fica na sua cabeça depois que termina, inscreva-se, porque o que aconteceu com minha mãe nas semanas seguintes foi algo que ninguém da família esperava, muito menos ela. A história não terminou quando eu atravessei aquelas portas. Para minha mãe, de certa forma, aquilo era apenas o começo. Porque existe um preço para uma mentira quando chega o momento de pagar a conta. O poder da minha mãe nunca esteve no dinheiro. Na verdade, ela estava endividada e escondendo isso havia anos. O verdadeiro poder dela era a história. A versão dos acontecimentos que ela tinha vendido para uma comunidade inteira, um jantar de cada vez, uma reunião da igreja depois da outra, um almoço no clube após o outro. Aquela história era a única coisa que ela realmente possuía. E foi ela mesma quem destruiu tudo naquele salão, diante das exatas 200 pessoas cuja crença tinha dado valor àquela versão. Depois que uma coisa dessas acontece, não dá para simplesmente juntar os pedaços. Em uma comunidade como a nossa, as notícias se espalham muito mais rápido do que as pessoas gostam de admitir. Na semana seguinte, segundo tia Ruth, todo mundo já sabia. Não a minha versão. Nem sequer uma versão diferente. As pessoas sabiam o que tinham visto com os próprios olhos. Uma mulher bater na própria neta e chamá-la de inútil, para depois ser completamente desmentida em público pela verdade, justamente pelas pessoas que ela tinha passado anos tentando impressionar. As mulheres cuja aprovação minha mãe tinha buscado durante a vida inteira fizeram o que costumam fazer nessas situações. Não a confrontaram. Apenas ficaram frias. Os convites começaram a diminuir. Depois, pararam de chegar. O telefone que antes tocava constantemente com assuntos de comissões e eventos ficou em silêncio. Ruth me contou que minha mãe parou completamente de frequentar o clube porque não suportava perceber como as conversas mudavam de tom quando ela entrava. Agora a cidade inteira sabe, Rebeca, Ruth me disse ao telefone algumas semanas depois. Ela fez isso consigo mesma. Você precisa entender que não foi você quem causou isso. Eu entendia. E essa foi a parte que mais me surpreendeu. Passei tanto tempo me preparando para sentir culpa que, quando aquele momento chegou, ela simplesmente não apareceu. Eu não tinha tirado nada da minha mãe. Apenas parei de sustentar uma história que eu vinha mantendo de pé em silêncio havia anos. E, sem mim segurando aquela estrutura, ela caiu. É isso que acontece quando a única coisa mantendo algo de pé decide parar de sustentá-lo. Depois disso, Ruth começou a me ligar com mais frequência. Durante todos aqueles anos, ela tinha sido a única pessoa daquela geração que continuou prestando atenção em mim, mesmo de longe. E acho que assistir ao casamento também libertou alguma coisa dentro dela. Como se, finalmente, ela tivesse recebido permissão para parar de fingir que não tinha visto tudo o que realmente tinha visto. Ela começou a me contar coisas que eu nunca soube. Disse que, anos antes, minha mãe tinha pedido que ela confirmasse a história de que eu havia abandonado a família. Ruth se recusou. E, depois disso, as duas permaneceram distantes em silêncio. Eu deveria ter ligado para você naquela época, Ruth disse. Eu ficava dizendo a mim mesma que não era problema meu. Era problema meu. Ele era meu irmão, você é filha dele, e mesmo assim eu deixei que ela apagasse você de uma fotografia. E eu não disse nada. Essa foi a versão do pedido de desculpas de Ruth. Spencer me faria um pedido parecido algum tempo depois. A mesma estrutura, o mesmo arrependimento, o mesmo silêncio que tinha sido mais fácil durante décadas. Parece que esse era o problema da nossa família. Pelo menos os dois finalmente tinham começado a se livrar dele. A amizade com Beverly foi algo que eu não esperava. Uma semana depois do casamento, ela me ligou. Não para falar da minha mãe, nem para discutir tudo o que tinha acontecido. Ela só queria saber como estava o rosto da Sophie e se ela gostaria de encontrar Josie algum dia, porque as duas meninas tinham perguntado uma pela outra. Só isso. Uma ligação normal, de duas crianças que tinham gostado da companhia uma da outra. Eu tinha passado tantos anos vivendo em uma família onde nada podia ser simples que uma ligação carinhosa e sem complicações quase me desmontou mais do que tudo o que tinha acontecido naquele salão.
Hoje nós continuamos conversando. Josi manda desenhos para Sophie pelo correio. E descobriu uma coisa: quando você para de gastar toda a sua energia tentando ser visto por pessoas que decidiram não enxergar você, sobra muito mais de você para oferecer a quem realmente quer estar por perto. Cerca de um mês depois do casamento, Spencer me ligou. Deixei o telefone tocar 2 vezes antes de atender. Antes, eu nunca teria feito isso. Era um limite pequeno, mas eu tinha começado a estabelecer alguns. E descobri que eles eram bem mais fáceis de manter do que eu imaginava. Conversamos durante um tempo sobre coisas sem importância. Até que ele chegou ao assunto. Eu tenho uma coisa sua, ele disse. E deveria ter entregado há muito tempo. Assim como deveria ter falado muitas outras coisas. 2 semanas depois, ele dirigiu até Boston. Em todos os anos que eu tinha morado lá, ele nunca tinha ido me visitar. Ele apareceu na minha porta, parecendo grande demais para aquele batente, do mesmo jeito que tinha aparecido na mesa principal durante o casamento. Então me entregou uma caixinha. Dentro estava o relógio do nosso pai. O relógio simples de aço, com a pulseira de couro já gasta. A única coisa que Walter tinha dito que queria que ficasse comigo. Ela guardou, Spencer falou. Depois que o pai morreu, ela simplesmente colocou o relógio numa gaveta e ficou com ele. Eu sabia disso. E nunca falei nada porque era mais fácil não falar. Ele não conseguia olhar para mim. Essa é a história toda, Beck. Eu sempre soube. E sempre achei mais fácil ficar calado. Ele respirou fundo. Não vou ficar aqui fingindo que fui um bom irmão. Eu não fui. Eu peguei o seu dinheiro, deixei ela falar aquelas coisas sobre você e fiquei em silêncio porque dizer alguma coisa teria custado caro demais. Não foi um pedido de desculpas perfeito. Foi estranho, desconfortável e chegou 2 anos tarde demais para algumas coisas e 11 anos tarde demais para outras. Também deixou muita coisa de fora. Em outras palavras, foi verdadeiro. Parei de esperar pedidos de desculpas perfeitos de pessoas que passaram décadas aprendendo a ficar caladas. Os pedidos atrapalhados e incompletos, muitas vezes, são os únicos que realmente parecem sinceros. Eu não disse que o perdoava. Quero ser honesta sobre isso, porque sei que essa é a frase que normalmente esperam ouvir. A frase que faz uma história parecer encerrada. Eu não disse porque ainda não senti aquilo. E parei de dizer coisas que não sinto só para deixar os outros mais confortáveis. Esse hábito quase fez minha filha perder a própria noção de quem ela era. Eu não vou mais viver assim. Mas peguei o relógio, fiz café para ele e, quando Spencer foi embora, disse que ele poderia voltar. E eu estava falando sério, não apenas sendo educada. Ele percebeu a diferença, e isso era algo novo para nós dois. Eu não cortei minha mãe da minha vida. Quando conto essa história, muita gente espera chegar à parte em que eu nunca mais falo com ela. E algumas pessoas até parecem decepcionadas quando isso não acontece. Cortar contato teria sido mais fácil. Mas também teria deixado a última palavra para a velha história, a filha dramática, a responsável por destruir a família, aquela que finalmente provou que todos estavam certos ao desaparecer de vez. Eu não pretendia virar a personagem que ela tinha criado só para conseguir me libertar dela. Em vez disso, estabeleci limites. E isso é bem diferente. Mandei uma mensagem curta para ela. Escrevi e reescrevi várias vezes até ter certeza de que não havia nada ali que ela pudesse distorcer. Eu não vou desaparecer e também não vou fingir que aquilo não aconteceu. Se você quiser ter uma relação com Sophie, será nos meus termos e comigo presente. E tudo começa com um pedido de desculpas para ela. Um pedido de desculpas de verdade, olhando para ela. Não para mim. Para ela. Essa é a única regra. Agora, Sophie vem em primeiro lugar. Sempre vai vir. Minha mãe ainda não pediu desculpas. Já faz algumas semanas desde que estou contando isso. Talvez ela nunca peça. É difícil abandonar a certeza de que você sempre está certa, principalmente quando passou a vida inteira se apoiando nela. Mas a porta não está trancada. Ela só tem um limite agora. E minha mãe vai precisar estar disposta a atravessá-lo como uma pessoa diferente daquela que esteve naquele salão. Se algum dia ela fizer isso, a escolha será dela.
Não é mais minha responsabilidade controlar isso. Mais do que qualquer outra coisa, foi isso que eu recuperei naquela noite. Não foi a sensação de ter vencido. Não foi ver o salão mudar de lado. Nem sequer foi recuperar o relógio. Foi entender que as escolhas da minha mãe pertencem a ela, assim como as consequências. Eu não preciso mais carregar esse peso comigo, atravessando o país e sentindo tudo isso dentro do peito. Hoje existe uma foto diferente na parede da minha casa. Durante anos, na casa da minha mãe, havia uma fotografia da família que ela mandou reenquadrar para me tirar dela. Ela me apagou de uma foto e colocou aquela imagem em um lugar onde todos podiam vê-la. Por muito tempo, deixei aquela fotografia definir o meu lugar naquela família. A foto que tenho na parede agora é outra. É o cartão que Sophie fez no avião. O papel dobrado de qualquer jeito, com duas figuras de palito debaixo de um arco torto, feito para um tio que ela mal conhecia. Aos 8 anos, ela ainda acreditava que casamentos eram momentos felizes e que família significava segurança. Eu coloquei o desenho em uma moldura. Não cortei nada. Pendurei no corredor, onde nós duas podemos vê-lo todos os dias. Está inteiro, torto, cheio de esperança e exatamente como ela fez. Sophie ainda guarda a presilha de borboleta. Ela usou na escola durante uma semana inteira. Algumas noites depois de voltarmos para casa, eu estava colocando minha filha na cama quando ela ficou quieta daquele jeito que sempre fica antes de fazer a pergunta que passou o dia inteiro pensando. Mãe, ela disse. A vovó falou que você me criou como se eu fosse uma coisa sem valor. Sentei na beirada da cama. Já precisei dizer muitas coisas difíceis para pessoas assustadas ao longo da minha vida, em corredores do lado de fora de salas de cirurgia, durante os piores momentos da vida delas. Mas aquilo foi mais difícil do que qualquer uma dessas situações. E eu falei com ela do mesmo jeito que aprendi a falar todas essas coisas, baixinho, olhando nos olhos dela, para que soubesse que estava tudo bem. Sua avó já se enganou sobre muita gente, eu disse. Começando por mim. Durante muito tempo, ela esteve errada a meu respeito. Muita gente acreditou nela, mas nada daquilo era verdade. Arrumei o cobertor ao redor dela, do jeito que ela gosta, bem preso nas laterais. E ela também está errada sobre você. Está me ouvindo? Você é a melhor coisa que eu já fiz na vida. Não existe nenhuma versão dessa história em que isso deixe de ser verdade. Sophie ficou pensando. Ela faz isso com tudo, com aquele rostinho sério, como se precisasse analisar cada palavra antes de responder. Tá bom, ela disse finalmente. E acreditou em mim. Eu consegui ver isso no olhar dela. Naquele momento, entendi que não era o salão, nem as provas, nem todas aquelas pessoas finalmente percebendo a verdade que me trouxe de volta para casa. Aquilo era o que eu realmente tinha ido fazer. Eu apaguei a luz. No escuro, consegui enxergar o relógio do meu pai sobre a comoda. O velho relógio de aço refletia um pouco da luz que vinha do corredor. Um dia você vai entender por quê, ele tinha me dito. Agora eu entendia. O relógio já não marca as horas direito. Mesmo assim, continuo usando. Minha mãe passou 11 anos decidindo quem eu era, contando essa versão para todo mundo e se apoiando em tudo aquilo que eu construía em silêncio, enquanto me chamava de inútil para os amigos. Ela nunca perguntou quem eu realmente era. Nunca precisou. Minha filha sabe exatamente quem eu sou. E ela nunca vai passar 11 anos da vida dela fazendo o que eu fiz, tentando ser enxergada por alguém que já tinha decidido não olhar. Essa é a verdadeira coisa que eu levei comigo ao sair daquele salão. Não uma vitória. Apenas minha filha no colo, a porta se fechando atrás de nós e uma longa viagem de volta para casa. De volta para uma vida onde ninguém precisa provar que merece ser amado.